Olá, pessoal! Vamos falar sobre saúde dos pés das crianças, informações importantes para os papais e mamães. Shoes for Kids Calçados Infantis apresenta Saúde dos Pés das Crianças por doutora Ana Gabriela, especialista em ortopedia pediátrica. Eu sou a Késia, empreendedora do segmento infantil, e nós vamos conversar com a doutora Ana Gabriela, especialista em ortopedia pediátrica. Primeira pergunta, doutora Ana. Como os calçados influenciam na formação dos pezinhos, dos pequenos? Bom, quando a criança começa a andar, é muito importante ela ter uma estabilidade no pé, né? Por quê? Eu sempre comento com os pais que a criança, ela precisa organizar o corpinho dela para andar, ela precisa ter equilíbrio, propriocepção, ter uma base mais larga para ela ter mais identificação nessa marcha para que ela não caia, e a criança corre, né? A criança não anda igual nós, igual adulto, com calma, um pé na frente do outro. Então o calçado nessa fase inicial, que ela começa a se deslocar do lugar para o outro, é importantíssimo, né? Então quanto mais estabilidade essa criança tiver nesse pé, melhor para ela. E sobre a influência, se o tipo de calçado pode deformar o pé da criança, isso não acontece, tá? O que eu oriento muito vamos imaginar que o pé da criança é como se fosse a massa de um bolo cru. Sim. Então, quando a gente faz o bolo, se a gente coloca numa forma de coração, o bolo vai ter o formato de coração. Se a gente coloca o bolo numa assadeira quadrada, ele vai ser quadrado, né? Então, o pé da criança, ele é molinho. Então, por que ele é molinho? Porque ele tem muita cartilagem e pouco conteúdo ósseo. Então, se nós colocarmos o pé da criança num calçado que é muito molinho, ele vai deformar o calçado, certo? Então, vai ficar com aquela aparência que tem o pé torto. Na verdade, ela não tem o pé torto. Ela tem um pé pronado, porque ela precisa de um equilíbrio da marcha para ela conseguir se deslocar de um lugar para o outro. Então, é recomendado para os bebês usarem um calçado, desde novinhos, quando começarem a andar. Sim, é importante por quê? Primeiro porque protege de algo que ele vai pisar, né? Então, você não vai colocar uma criança num shopping, num zoológico descalça, né? Porque tem inúmeras coisas ali no chão. Mas também eu nunca digo sempre estar calçado. É importante também, já puxando um outro assunto, a criança andar descalça. Por quê? Porque ela vai desenvolver a musculatura intrínseca do pezinho, ela vai trabalhar o sensorial dela, ela vai andar na grama, ela vai andar na areia, ela vai andar num chão gelado, ela vai andar num carpete, ela vai andar em diferentes texturas e isso ajuda muito a desenvolver a propriocepção. Então, precisa usar calçado? Sim. Precisa andar descalço? Sim. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Com Tá? certeza. E existe um modelo ideal para esses pezinhos que estão começando a andar? O modelo ideal é um modelo que tenha a sola toda de borracha, que seja firme e que não seja muito mole como uma meinha, por exemplo. Quando a criança toma o banho, tá em casa, tem lá 1, 2 aninhos, colocou aquele pijaminha gostoso, Sim. É gostoso colocar uma meinha, Com deixar a criança derrapante. ali. Sim. É uma delícia. Agora, deixar a criança sábado e domingo o dia inteiro correndo no quintal para lá e para cá só de meinha, isso não é bacana, porque daí ela não vai ter uma segurança naquele pé, facilita a queda. A criança às vezes vira o pé para cá, vira o pé para lá, roda a perna, roda quadril para ela ter mais equilíbrio. Isso também altera a marcha e os acidentes, né? Algo que, como eu já comentei, que possa entrar ali naquela sola do pé. Um exemplo de calçado é como esse, tá? Por quê? Porque ele tem a sola toda de borracha, ele é firme e ele dobra aqui na frente. Então ele é firme ao pisar e é flexível, além de ter um tecido confortável e uma palmilha anatômica, tá bom? Então esse tipo de calçado
é ideal para a criança correr, para a criança na escola, para a criança no zoológico, para ela ir brincar no condomínio. Tem tá bom? atividades de impacto. Exato, porque isso dá segurança. Então a criança coloca o pé aqui, ela tem segurança. Por exemplo, se eu for te convidar para fazer uma corrida, né? Eu vou falar, Késia, vamos dar uma corrida aí, correr uns 5 quilômetros nós duas? Você vai falar, vamos. Vamos. Qual calçado a gente vai escolher? Um tênis bom de esporte ou a gente vai escolher um tênis social? Você entende? Então, assim, há diferença para algumas ocasiões. Eu não estou dizendo que não pode usar um tênis social de couro, que é ótimo, sola firme, inteira de borracha, flexível na frente. Sim, mas cada calçado com a sua ocasião. Sim, perfeito. A gente sabe que é bom para as crianças e principalmente para os bebês andarem descalço. Mas andar descalço o tempo todo? Ou é bom também ter um equilíbrio com o calçado? Sim, o andar descalço é muito bom, né? É excelente porque a criança vai desenvolver equilíbrio, propriocepção, trabalhar a musculatura do pé, sentir as diferentes texturas, né? Algumas crianças têm alterações sensoriais, outras não. Agora, sempre descalço não, porque você vai falar, filho, filha, vamos colocar um tênis para sair, para ir na escola, para ir na casa da vovó. A criança não tolera, porque ela acha que está apertado, porque ela acha que incomoda. Sim, então, acontece. tudo que a criança for acostumando desde pequenininha é muito fácil, né? Inclusive, tem criança que se acostuma muito com um tipo de calçado. Por exemplo, só gosta de usar chinelo, ou só gosta de usar tênis, ou então só gosta de usar chuteira. Isso é saudável? Não é saudável, assim. Se for o tênis bom, anatômico, tudo bem. Agora, a chuteira é muito reta. Eu sei porque eu tenho um filho, ele quer usar chuteira toda hora. Costuma ser dura também. Exato. Né? E a chuteira de cravo é perigosa, a criança cai, né? Chinelo. Eu não gosto de chinelo em criança pequena. 1, 2 aninhos, chinelinho de dedo com aquele elastiquinho atrás. Eu não gosto. Por e se quê? for sem o dedo, só o chinelinho com uma sandalinha com elástico Uma atrás? sandalinha, sim. Assim, falando de novo, depende da ocasião, né? Então, por exemplo, chinelinho de dedo com elastiquinho atrás. Você vai correr. Põe você um chinelinho de dedo com elastiquinho atrás. Não, você até corre, né? Mas você vai virar o pé para cá, para acomodar o chinelo de novo, vira o pé para lá. A gente tem maturidade da marcha, a criança não tem maturidade da marcha ainda. É aquilo que você comentou, né? Da ocasião, né? Numa Exato. praia, por exemplo. Numa Legal. praia sim, numa piscina sim. Agora que eu escuto muito dos pais, mas doutora, tá calor, tá 40 graus lá fora. Então, nós vamos optar por sandalinhas que prendam o pé da criança. Porque lembrem, a gente precisa de segurança no pé dessa criança. Sim. Entendeu? Então, a sandalinha que prende atrás, prende na frente, tem sola de borracha e essa ainda tem uma parte anatômica aqui dentro, é ótimo. Porque isso dá segurança no pé da criança. É diferente, você entende? Sim. Não é que nada é proibido, mas tudo tem que ser dosado e bem indicado. Em relação aos materiais dos calçados, por exemplo, calçados de plástico versus um calçado de um material mais sintético ou couro, tem algum que é mais ou bem recomendado ou menos recomendado? Esses sapatos de plástico, desses materiais mais que suam muito o pé da criança, eu acho até perigoso, né? Porque a criança corre, não para quieta e fica aquele pé escorregando ali, facilita muito a queda, né? Não é que não pode, pode, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, sempre que for escolher, lembrar da segurança da criança, da marcha que a criança tem e da fase de desenvolvimento que ela tá. É diferente você colocar uma sandália instável numa menina de 10 anos e numa menina de 2, né? Então, os pais têm que... Eu sempre falo assim, se coloca no lugar da criança. Quando a gente vai viajar, hoje a gente vai passar o dia no parque, hoje é dia de parque, nós vamos viajar. Você vai pensar no seu calçado mais confortável, na sua roupa mais confortável.
Você vai num show, você vai ver um jogo de futebol com seu filho, você vai levar seu filho de chinela havaiana? Não, você vai falar, filho, vai de tênis, leva um agasalho. Então, assim, são coisas que a gente não pode esquecer, né? Porque o calçado é uma vestimenta, né? Sim. E garante a nossa segurança. Com certeza. Um outro exemplo, vamos supor que começou a pegar fogo aqui no prédio. A gente começa a sentir um cheiro de fumaça, começou a pegar fogo. A gente tem que sair correndo. Quem vai correr melhor? Eu que estou de salto ou a pessoa que está ali na recepção de tênis? Com certeza de tênis. Com certeza de tênis. Eu que estou de salto vou fazer o quê? Tirar o sapato. Né? Então a gente precisa pensar nisso nas crianças também. Não estou falando que vai pegar fogo, mas assim, a situação de correr, entendeu? De se divertir, de brincar com segurança. Inclusive o salto é uma outra pergunta. Salto para criança pode? Não, salto para criança não pode. Nem deveria fabricar sandálias de salto. Outro dia atendi uma criança que ela chegou com uma sandalinha da Frozen, com um salto desse tamanho, com 4 anos de idade. Eu falei pra mãe, deixa a sandália aqui que ela vai embora descalço. Nem se for aqueles saltos, tipo uma plataforminha que começa mais baixinha, termina mais alta. O certo é evitar, tá? Porque salto acarreta encurtamento de tendão de Aquiles, marcha na ponta do pé, dor na perninha. Lembra que os ossinhos são bem maleáveis ainda, é muita cartilagem, pode deformar o pé, né? Então, assim, o bom é evitar. Mas, se for usar uma sandalinha um pouquinho, numa festinha, que chega lá e eles tiram mesmo e vão pro pula-pula, aí tudo bem. Perfeito. Uma moda também que sai em alta são os tênis com rodinha. Qual a sua opinião sobre isso? Então, os tênis com rodinha, eles funcionam como patinete, como patins. É um brinquedo. Sim. Né? Então, se você for dar um tênis de rodinha para o seu filho, não esqueça da cotoveleira, do capacete e da joelheira. Aí você leva o seu filho com o tênis de rodinha, entendeu? Porque é igual um patins. Perfeito. Uma pergunta que nós recebemos muito essa questão na loja, se nós temos calçados ortopédicos. Nossa loja, por exemplo, é uma loja de calçados convencionais, de multimarcas. Sim. Isso de calçado ortopédico, bota ortopédica, isso vem de muito, né, antigo. Quem por volta dos 40, 50 anos que não usou bota, né? Bota e palmilha. Levanta a mão, né? Eu fui uma, inclusive. Porque antigamente tinha esse mito, né? Que todo mundo que tinha pé chato ou que tinha uma rotação interna do membro tinha que usar bota e palmilha para corrigir. Hoje já se sabe, já tem estudos, vários artigos, né, publicados mostrando que isso não tem nada a ver, que palmilha não faz curva em pé, que bota não corrige, salvo alguns casos de deformidades congênitas, tá? Que eu indico, enfim, outros casos, tá bom? Então essa busca de sapato ortopédico vem da bota ortopédica, né? Tem uma marca e cano também. alto, então, doutora, é melhor usar cano alto, né? Então, assim, para a criança que não tem nada no pé, que tem um pezinho chato, normal da idade, essa história de calçado ortopédico, o que eles procuram é isso que eu falei, é um calçado anatômico, confortável e firme para a criança. E se de fato a pessoa estiver procurando um calçado ortopédico por uma recomendação médica, não vai ser numa loja convencional que ela vai encontrar. Não, daí é numa loja de órtese e prótese, tem que tirar a medida do pé, é outra conversa, são outras indicações. É praticamente um calçado sobre medida. Sim, sobre medida, feito para criança. Qual é a diferença de um calçado anatômico para um calçado normal? Então, as lojas, isso é uma pergunta até mais comercial, né? Porque assim, eles dizem que é anatômico quando a palmilha eleva um pouquinho o arco plantar, né? Que é a parte de dentro do pé. Essa parte aqui, por exemplo, está escrito anatômico, né? Por que anatômico aqui? Porque ela eleva um pouquinho o arco plantar e acomoda o pezinho da criança, tá? E os que não são anatômicos são calçados mais retos. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar. Esse daqui também ele é bem confortável, né? Você vê que ele tem
um acolchoadinho aqui para elevar um pouquinho o pé. São aqueles mais retos, Sim. né? Tipo chuteira, aqueles tênis de passeio tipo All Star, que é bem retinho. É basicamente essa a diferença. A gente pode falar que houve uma evolução dos calçados de um tempo atrás para agora? Porque antigamente parecia que os calçados eram mais duros, mais secos, mas não tinha assim essa preocupação que existe hoje em ter uma palmilha anatômica, em ter um material mais flexível e assim por diante. Sim. O que acontece? A tecnologia avançou demais, né? Hoje a gente tem aparelhos que a criança sobe, é um podoscópio. Ele sobe, esse podoscópio manda informação para o computador. Então, eu até li um estudo quando a gente comentou sobre a entrevista, eu falei, deixa eu dar uma lida para ver a atualidade sobre calçados e tal. E eu vi um estudo que foi publicado que eles examinaram, assim, acho que mais de 1000 pés de crianças e eles, eletronicamente, com softwares de computador, e eles chegaram a uma forma comum para poder fazer o calçado, entendeu? Então, essas lojas mais famosas, esses calçados, não é porque a pessoa acordou e falou, vou fazer um calçado com a palmilha assim. Não, tem todo um estudo em cima, por isso que é um pouco mais caro, né? Então, assim, tem calçados que você vai numa loja Magazine, por exemplo, e tem uma sapatilha de R$20. E daí você vai numa loja como a sua, que é uma loja de nome, uma loja de respeito. A gente trabalha com marcas reconhecidas. Que tem um calçado mais caro. Então vamos lá, um calçado de R$170 para um calçado de 20, se no preço final da loja, um é 20 e o outro é 170, o que o fabricante gastou para ele vender a 20? Gastou R$5. Então, que material que tem nesse calçado de 20? Né? Tem uma marca, eu não vou falar o nome, mas assim, nossa, não posso nem ver uma criança que eu falo também, tira, vai embora descalço. Então, assim, tudo tem um motivo. Sim. Então, a criança, ela cresce a cada segundo, né? Eu sempre falo isso, a gente está aqui conversando, a criança está crescendo, ela não parou de crescer. E assim como o pezinho dela. Então, a gente tem que oferecer o que há de melhor. Depois que parou de crescer, responsabilidade dele, já está formado ou é adulto. Agora, enquanto está sob nossa responsabilidade, eu também sou mãe, posso falar, nós precisamos cuidar. Não só do pé, da coluna, do joelho, do quadril. E tudo vem do pé, né? Toda a nossa estrutura, a resposta do solo vem. Então, é importantíssimo. Foi legal você comentar sobre o preço, porque às vezes os pais focam muito, tem que ter um calçado barato, porque a criança perde muito rápido. E foca no preço, justamente, porque vai perder rápido, não posso gastar muito com uma coisa que logo ela não vai mais usar. E você explicou perfeitamente. Justamente por a criança crescer, que a gente tem que oferecer algo que vai trazer conforto, qualidade para os pezinhos e que tem toda uma tecnologia, todo um estudo. Sim. E uma qualidade de material que muitas vezes no produto barato não existe. E tem opções no mercado, né? Você não precisa comprar o de R$20, também não precisa comprar o de R$500, né? Sempre tem opções melhores, entendeu? Eu só quero que os pais tenham visão disso, né? Não é porque, doutora, eu sou humilde, eu ganho um salário mínimo, tudo bem. Mas a gente consegue buscar, procurar. Hoje em dia tem internet, tem gente que vende em bazar, o pezinho cresce, tem mãe vendendo calçado novo da criança. Exatamente. Né? Então, assim, tem várias comunidades em Facebook, tem várias coisas hoje em dia que você pode pegar um calçado seminovo, uma roupa seminova, né? Então não é por isso, não é sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, investir num calçado de qualidade, a gente brinca que você pode passar para o segundo, terceiro filho, que vai ser muito mais rentável, vai ser muito mais utilizado do que comprar um barato que logo vai estragar, vai furar, vai descolar, enfim. Exato. Doutora Ana Gabriela, muito obrigada por todas essas informações. Somos muito gratos por isso. E para vocês, pais e mães, espero que também tenham gostado.
curtam, comentem, compartilhem com quem vocês acham que precisa receber essas informações também. Muito obrigada. Obrigada.